Olá, leitores do Bahia Notícias. Essa é mais uma entrevista especial da semana e dessa vez nós estamos aqui com o vereador reeleito de Salvador e líder do governo na Câmara, Kiki Bispo. Vereador, muito obrigada pela sua disponibilidade, agradeço muito pelo seu tempo. Espero que a gente possa ter uma conversa bem legal aqui hoje. Obrigado também, satisfação por estar falando com vocês, falar um pouquinho aí dessa reta final, final de ano, final de legislatura, pós-eleição e aquilo que a gente espera para o ano que vem. Perfeito. Como você já sintetizou muito bem, vereador, eu queria primeiramente saber um balanço desse seu último mandato, de 2020 até aqui, especialmente com relação à liderança do governo na casa. Como é que você avalia que foram os pontos fortes e os principais desafios desse último mandato? Então, relativo ao mandato, tivemos dois momentos. Primeiro, quando eu tive a honra de ser secretário do prefeito Bruno Reis, assumindo a pasta da ação social e combate à pobreza sempre, um momento extremamente crítico, que foi a segunda onda da pandemia, onde tivemos muito trabalho para poder cuidar, sobretudo, do bem-estar das pessoas mais carentes da nossa cidade. E logo após isso, eu, convocado pelo prefeito, tive que retornar à Câmara e tive a missão de ser guinado à condição de líder do governo. E eu quero aqui mostrar a minha satisfação, meu orgulho. Todos os projetos executivos foram aprovados. A maioria deles, a maioria deles foi precisamente corroborado com a oposição, que não raro emendou o projeto. Isso demonstra a maturidade que esse parlamento teve, não só com o projeto vindo do prefeito, mas também um projeto que lida com os aspectos da cidade. Então, o que ficou priorizado foi o bem-estar do cidadão, e a Câmara, de forma muito madura, entender dessa forma, e não foi raras as vezes também que aprovamos o projeto à unanimidade na Câmara. Realmente, a gente conseguiu ver essa taxa de aprovação dos projetos do Executivo muito alta na Câmara. E eu queria falar um pouquinho justamente sobre esse funcionamento, sobre essas discussões. É, no último, as pautas voltadas no último mês foram muito debatidas, né, pautas de questões econômicas, incluindo a questão do IPTU e etc. Mas houve uma reclamação por parte da oposição, que foi a questão de que esses projetos teriam sido aprovados e deliberados com muita rapidez, ou seja, que passaram pouco tempo na casa, pouco tempo para amadurecer, para fazer emendas e tudo mais. Como é que o governo recebeu essas críticas? Isso chegou a ser discutido? E o que é que pode ser feito para os próximos projetos? Olha, eu acho que a crítica ela é sempre bem-vinda. Todo o projeto que o prefeito encaminha para a Câmara, ele entende que quando passa ao outro lado da rua, ele respeita a liturgia do poder legislativo. E lá chegando, a Câmara entendeu, através dos seus membros, através das comissões, que o projeto está maduro, estava maduro para ser aprovado. Até mesmo porque é bom ressaltar que existia um prazo para que o projeto fosse aprovado para poder se valer a partir do ano que vem. Até porque, em relação ao IPTU, tivemos aí uma reposição inflacionária do período, que aí acredito que esse final de mês de novembro deve estar fechando em 3,5, 3,7, essa é a nossa expectativa. E também a questão do ISS, porque é bom de falar, houve uma reformulação no Código Tributário Nacional, e se Salvador não fizesse esse reajuste de INSS, deveríamos estar comprometendo os serviços básicos da cidade nos últimos 10, 20 anos. Então, a Câmara votou com os pés no chão, para que o seu eleitor possa entender. Salvador é uma das cidades menos pobres das brasileiras. A regra é 5%. Salvador saiu de 2 a 3, mantendo as regras de saúde do SUS, nesse caso do SUS, sendo o ISS de 2%. Vereador, ainda sobre o trabalho legislativo, eu queria saber, na sua visão, se ainda há alguma pauta importante para ser discutida nessa reta final de 2024. E já comentando aqui justamente sobre a proposta do empréstimo dos ônibus de Salvador. Essa proposta chegou aí para a Câmara, mas voltou para o governo. Tem alguma expectativa de que ela ainda seja votada esse ano? Qual o senhor avalia que é a prioridade nessa reta final? Na verdade, sim. É bom ressaltar que Salvador tem as finanças extremamente sadias. Isso permite à cidade fazer investimentos a longo prazo, e são todas as instituições financeiras que querem hoje contratar
um empréstimo junto à Prefeitura de Salvador, porque é bom pagadora e tem um lastro econômico, um lastro financeiro extremamente positivo. Isso é um lado importante de ressaltar, porque Salvador nem sempre foi assim. Salvador de antes, Salvador anteriormente, as outras gestões, era uma cidade que não tinha autonomia, que não tinha o seu poder de investimento, de crédito aí na praça, para o seu eleitor entender melhor, disponibilizado. E hoje, na gestão do ex-prefeito Assemineto e agora com o prefeito Bruno Reis, Salvador dá um passo adiante e isso permitiu que a cidade pudesse. Primeiro, nós pudéssemos aí aportar mais de 200 milhões na questão do subsídio de transporte coletivo de Salvador. E depois, tomar um empréstimo, eram 2 empréstimos, um foi retirado de pauta e o outro apenas sofreu um ajuste e Salvador vai poder ter o ano que vem ônibus novos, com a frota extremamente renovada, com ar-condicionado. Essa é a expectativa do povo da cidade. Então, nesse aspecto do empréstimo, a matéria já foi votada e o que tinha lá foi retirado, porque foi justamente suprido com o que foi aprovado na última sessão. Perfeito. Vereador, eu queria voltar um pouquinho e falar sobre a campanha eleitoral desse ano. Primeiramente, comentando sobre a fala de outros colegas que comentaram que o clima nas ruas era diferente, um pouco mais apático. Eu queria saber se essa também foi a sua visão durante a campanha, como é que você avalia essa campanha, não só a sua, mas a dos colegas também. Não, olha, foi uma eleição, diria que dentro da normalidade. Até mesmo porque, do ponto de vista municipal, viemos de uma eleição extremamente atípica, que foi a eleição em meio à pandemia. A eleição, até a data da eleição foi alterada, não mais sendo no primeiro domingo, passando a ser no dia 15 de novembro. Então, tivemos uma eleição onde de fato, as redes sociais têm cada vez mais se notabilizado. O eleitor ele tem cobrado muito de forma online. Acredito que essa é a nova vertente aí da política. O eleitor está querendo ver o conteúdo da obra inteira, não só mais véspera de eleição. Então, portanto, fica aqui o nosso alerta, o político que quer sobreviver no meio eleitoral, ser bem sucedido das eleições, tem que trabalhar durante os 4 anos, porque o povo está, de forma muito direta e muito online, fiscalizando os atos de cada político que ele elege. Então, tivemos uma eleição com essa diretriz, mas eu acredito que foi uma eleição extremamente normal, onde nós percebemos que a gestão do prefeito Bruno Reis, que passou os 4 anos muito bem avaliada pelo povo da cidade de Salvador, acabou sendo confirmada nos números, também no ponto de vista eleitoral. O prefeito Bruno Reis faz história ao conseguir 78,67% dos votos válidos, um dos mais bem votados do país, dentre as capitais brasileiras. Isso é algo para a gente comemorar. Claro que também a gente sabe que aumentou as nossas responsabilidades. O povo da nossa cidade aprendeu e entendeu que é possível ter mais. E o prefeito Bruno Reis, claro, já está pensando aí no seu próximo governo para poder fazer o melhor que os últimos 4 anos. Perfeito. Vereador, também ainda sobre o período eleitoral, aconteceram algumas coisas atípicas, digamos assim. No caso da sua campanha em específico, o senhor chegou a ser acusado por um colega de usar de abuso econômico durante a campanha. A denúncia chegou a ser apagada, retirada de qualquer forma. Mas eu queria saber, na sua visão, se esse tipo de conflito entre os candidatos durante o período eleitoral chega a atrapalhar o funcionamento da Câmara, o dia a dia, os debates. Olha, eu entendo que foi matéria vencida. A própria retirada do vereador que publicou, eu entendi como se fosse uma retratação tácita. Portanto, para mim, a matéria já passou, até mesmo porque eu sou advogado de formação, pauto as minhas ações sempre com muita legalidade, né? Quem me conhece sabe, e eu não vou colocar em risco um histórico político, um legado político que a gente construiu ao longo de anos, com nenhuma espécie de compra de voto, até mesmo porque, reiterando aqui minha fala anterior, acredito muito quando a gente trabalha de forma permanente, e eu tinha a convicção, e do ponto de vista dos trabalhos legislativos, a Câmara naturalmente dá uma parada na eleição, mas isso não compromete de forma nenhuma os trabalhos, até mesmo porque os vereadores têm responsabilidade, sabem que as pessoas estão cobrando. Tivemos aí, até o mês de julho, uma produtividade dentro aí do esperado, e acredito agora que nós vamos finalizar com chave de ouro
aprovando a lei orçamentária da cidade, e se o prefeito, daqui até o dia 20 ou 22 de dezembro, entender que tem alguma matéria mais importante, uma espécie de, por exemplo, mini reforma administrativa, a Câmara está extremamente preparada para poder discutir já no âmbito das comissões e também no plenário, se for o caso. Vereador, já falando sobre 2025, eu queria perguntar justamente sobre esse cenário de eleição, né, a mudança da mesa diretora no início do ano que vem. Como é que o senhor tem visto esse cenário de mudanças? Como é que o senhor tem visto a candidatura de Carlos Muniz? Ainda está 100% firme? Está 100% firme, sobretudo pela parte da base do governo. A base do governo inteira já manifestou interesse na reeleição do presidente Carlos Muniz. O presidente Carlos Muniz trouxe calma, trouxe tranquilidade, respeitou os ritos regimentais, a lei orgânica do município. Foi um presidente, um magistrado extremamente republicano. Então, por isso, nós estamos aí manifestando mais uma vez o interesse e a vontade de reconduzi-lo há mais 2 anos, a mais um biênio à frente da presidência da Câmara Municipal. Permito que as eleições no dia 2 tenhamos aí uma maioria absoluta e o presidente Carlos Muniz vai ser reeleito para poder conduzir os destinos da Câmara, sempre com muita independência, mas também com muita harmonia, porque é isso que as pessoas esperam na nossa cidade. Ainda para o ano que vem, além da mudança na presidência, algumas lideranças vão se movimentar. Por exemplo, na oposição, provavelmente eles vão chegar a escolher um novo nome para ser o líder. Eu queria saber, da parte do senhor, existem outras perspectivas, talvez ir para uma secretaria no governo, ou passar o bastão de liderança para outra pessoa, ou vai ser mais um ano à frente da liderança da casa? Olha, termino como iniciei. Iniciei como secretário, estou terminando como líder do governo. Nas duas funções, fiquei extremamente realizado e pude contribuir com a minha cidade e com a gestão do prefeito. Nós fazemos parte de um time e o prefeito ainda não conversou comigo, mas entendo que aonde ele me quiser, aonde ele me colocar, estarei à disposição da minha cidade, do povo de Salvador, para que possamos cada vez mais torná-la igual, torná-la mais justa e mais eficiente, seja na Câmara ou seja no Executivo. Em ambas as posições, será com certeza uma grande honra para mim integrar a base do prefeito Bruno Mendes. Tem alguma preferência com relação às secretarias ou não? Olha, se você me perguntar lá no fundo do coração, eu fiquei com o sentimento de quero mais. É claro que eu tive que retornar para a Câmara no rompimento do ex-presidente e hoje vice-governador Geraldo Júnior. Então, nós estávamos ali debruçados já com muitos projetos na área social, trabalhar com as pessoas, trabalhar com gente, sobretudo as mais vulneráveis, é uma coisa que encantou meu coração e ficou um sentimento de retorno, de poder voltar e cumprir o projeto. Mas também, eu há de ressaltar que, na liderança do governo, a Câmara é minha casa, a Câmara, eu sou muito feliz na Câmara, eu já ocupei praticamente todos os cargos diretivos da Câmara, e agora, como líder do governo, eu tive a honra de coordenar 33 vereadores da nossa base, com diversos partidos, dialogando sempre de forma democrática com a oposição, respeitando o direito das minorias, com muito diálogo, né, de forma sempre muito republicana. Mas claro que isso é uma decisão que cabe ao prefeito, mas reitero que onde ele me colocar, sou soldado e vou atuar em qualquer posição dentro do campo. Vereador, já chegando um pouquinho mais para o final, eu queria saber justamente sobre a retomada das pautas para o ano que vem, né? Surgiram algumas sugestões de pautas que podem vir a ser votadas em 2025, que eu posso citar aqui. O suposto aumento da tarifa do transporte público, uma suposta retirada da função de colaborador no sistema de transporte, enfim. E todos esses temas são muito relevantes na esfera pública, afetam diretamente muitos soteropolitanos, não que as outras decisões não afetem, mas essas eu acho que de uma maneira um pouco mais direta. Como é que o governo tem lidado com isso? Já tem conversado com os vereadores sobre o tema? Como é que têm sido essas discussões? Olha, nós estamos respeitando o tempo, né? A gente espera que, com a nova composição da Câmara, a gente de fato possa aí receber os novos vereadores eleitos, que com certeza vão contribuir muito com a cidade. E a partir daí, com a nova mesa eleita, com a nova Câmara composta, a gente vai começar a debruçar
nesses temas que você acabou de abordar. É claro que Salvador é uma cidade muito pobre, e você não, você acabar retirando a questão dos cobradores é um tema muito polêmico, mas com certeza a Câmara vai ter, com certeza, sempre a maturidade de discutir e dialogar com toda a sociedade civil organizada, qualquer aspecto, sobretudo os mais complexos, sobretudo os mais polêmicos. Acredito também que o ano que vem será o ano que nós vamos tratar o PDDU, essa também é uma grande Sim. expectativa, mas claro que depois do Carnaval nós vamos já estar com as pautas mesmo que encaminhadas, e acredito que toda matéria que vier, ela vai ter o crivo de poder ser amplamente discutida, tanto nas comissões internas, com as audiências públicas, dialogando com a sociedade civil organizada, para que a Câmara possa entender os anseios da nossa cidade e votar aquilo que for melhor. Vereador, foi bom o senhor ter falado sobre a questão da renovação na casa. E aí, já chegando na reta final da nossa entrevista, eu tenho duas perguntinhas com relação a isso. Primeiramente, sobre o fato de que para o ano que vem a União Brasil elegeu 7 cadeiras. É o partido majoritário na casa, tem mais cadeiras. No entanto, durante a campanha, algumas lideranças chegaram a falar que estavam esperando eleger 8 cadeiras ou mais. Chegar às 7 é uma decepção? Foi visto de forma ruim? Como é que isso foi articulado ali dentro? Entendo que causou uma certa estranheza e justifico por quê. Toda eleição a gente acaba bem fazendo alguns prognósticos com base na eleição passada e com base também dos então filiados e os recém-filiados, os novos candidatos que já estavam. E a nossa expectativa, e aí eram números extremamente objetivos, que nós chegássemos a 8 vereadores. E onde foi justamente que isso não ocorreu? Foi no voto de legenda. Só fazendo um comparativo, o prefeito Bruno Reis, em 2020, teve 67% dos votos válidos e tivemos 44 mil votos de legenda. E agora, claramente, nós estávamos com a expectativa que Bruno Reis, o nosso prefeito, pudesse ser reeleito com uma ampla margem, como ocorreu, 87%, e, no entanto, esse número de legenda caiu de 44 para 25. Então, acredito que esse novo fator que ocorreu acabou mesmo contribuindo para que a União Brasil não fizesse a 8ª cadeira, mas estamos realizados, é a maior bancada da Câmara, vereadores aí experientes e novos que estão chegando. Essa é a filosofia do partido, o partido que se prepara para a sua gestão, tanto do ponto de vista legislativo, os deputados, os vereadores, mas também os prefeitos, os nossos governadores. É um partido que está crescendo cada vez mais, não só em nossa cidade, mas no nosso estado e também no nosso país. Então, portanto, do ponto de vista do resultado eleitoral, eu digo que nós estamos extremamente satisfeitos. Perfeito. E justamente falando sobre essa questão da renovação, eu queria perguntar quais são as perspectivas, né? Tem chegado novos vereadores, houve uma renovação considerável na casa, mas houve um adendo de um vereador muito novo, 19 anos, Sandro Filho. Eu queria saber da parte do senhor como é que você enxerga essa ligação da Câmara com a juventude, de trazer pessoas mais jovens para a Câmara, dialogar com esse novo público. Poxa, a Câmara é uma casa plural. Ela tem que representar todos os segmentos da cidade como um todo. A juventude, os mais idosos, as instituições de saúde, educação. Lá existe uma vertente muito grande de pessoas que têm determinados tipos de segmento que acaba meio que repercutindo naquilo que a cidade é. Uma cidade plural, uma cidade que acaba crescendo em todos os aspectos e ter gente nova. A oxigenação ela é salutar em qualquer ambiente, sobretudo do ponto de vista legislativo. Eu torço e espero que os novos vereadores, sobretudo os eleitos, venham com a nova visão, a nova perspectiva, que possa contribuir de forma efetiva com as políticas, com a juventude, as políticas dos idosos, as políticas dos servidores públicos, com a saúde e educação, com a moradia, com as ações sociais, que possamos aí, cada um defendendo aquelas pautas mais específicas, mas que a gente possa estar contribuindo com a Salvador do futuro cada vez melhor. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito a disponibilidade. E a nossa entrevista fica por aqui. Eu espero que o senhor possa voltar em breve. Agradecer você, Eduardo, a todos os amigos do Bahia Notícias, esse grande site pioneiro, um site que é o maior do estado da Bahia, com certeza leva informação, encurta as distâncias
entre os atos do Poder Legislativo, a Câmara Municipal e o eleitor, sempre com muita isenção, com muita imparcialidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchauzinho, vereador.